Aprenda a ler a lei e aumente a chance de ser aprovado em um concurso público. É isso mesmo. Eu sou o professor Bruno Azara, aprovado e nomeado em 3 concursos públicos, especialista em neurociência, e vim aqui trazer 4 dicas rápidas para você que está nessa jornada. Primeiro, o que mais reprova os candidatos hoje? Não é a dificuldade da prova, e sim a forma de estudo. Ou seja, ou negligencia a leitura da lei seca, ou faz um estudo de forma muito passiva, o que já é comprovado que tem uma retenção muito baixa. Então, o simples fato de você abrir o site do Planalto, passar o olho na lei, isso não vai te transformar aquela informação numa memória de longo prazo. Primeiro, você tem que ter na sua cabeça que 95% da sua questão hoje, ela vai vir da letra da lei. Ou seja, sem essa leitura da lei, sem você se apegar a esses detalhes, não tem como você ser aprovado, né? Então vamos lá. Segundo, vamos entender o que é a lei. A lei nada mais é do que um conjunto, né, de regras que organiza a nossa vida em sociedade. Ela define o que o Estado pode, o que o cidadão deve, o que é proibido. A gente vive hoje em todas as nossas relações sobre o manto do direito, né? Quando você trabalha na iniciativa privada, pela CLT, quando você faz uma compra, você é regido ali pelo Código Civil, quando você é atendido pelo SUS, tem a questão da Constituição, direito à saúde. Então, mesmo sem você ter feito direito, você pode entender o direito de forma simples, né? Porque ele é algo que está corriqueiramente na nossa vida. Então, depois de entender o que é a lei, eu preciso entender a lógica da lei, né? Então, toda lei ela vai ter uma regra, mais uma exceção. E a regra do jogo está aqui. A maioria das bancas, eles mexem nessa questão da exceção. A gente pegou um exemplo aqui do artigo 5º da Constituição. A casa é uma vila inviolada. Então, a regra é que ninguém pode entrar na casa. Então, na lei está escrito ali, salvo. Então, salvo, flagrante, desastre, socorro e mandado. Então, não basta você passar o olho nisso aqui de forma rápida, você tem que entender. Então, traga para sua cabeça, lógico, ó, a casa ninguém pode entrar nela, salvo para prender alguém em flagrante, salvo para salvar alguém de um desastre, prestar um socorro ou um mandado judicial durante o dia. Então, agora eu entendi essa lógica. Então, se a banca ali trocar alguma coisa durante o dia, por qualquer hora, você vai lembrar, fala, não, a casa é um asilo inviolável, só pode entrar naquelas exceções e no caso do mandado judicial é só durante o dia, não é qualquer hora. Então, quem nunca leu a lei vai errar isso, e quem também não entendeu a lógica vai errar, porque vai confundir essa troca de palavras. Então, quarto, um método correto. Ou seja, ler a lei de qualquer forma não é estudar. Estudar é ter um método. Primeiro, você vai iniciar pelo seu edital, né? Você vai ver que matérias que vai cair no seu edital. Segundo, você vai ler por partes, você vai entender o que é a lei, você vai entender que tem um título, na Constituição Federal tem o título, o capítulo, depois você vai ler o artigo, você vai entender o contexto, por que isso existe, por que tem a CLT, por que existe a Constituição Federal, você vai trazer para a sua vida real, você vai pensar em exemplos. Aquele exemplo que a gente entrou lá, nossa, então não pode entrar na minha casa. Então, minha casa ninguém entra, porque é um lugar que eu me sinto seguro, salvo em caso de desastre, salvo se tiver algum flagrante delito, e se tiver alguma decisão judicial, pode ser durante o dia. Então, se vir um oficial de justiça ou a polícia com um mandado, alguma coisa, é só durante o dia. Então, use a questão de exemplos reais para isso facilitar essa informação se tornar uma memória de longo prazo. E o principal, você tem que revisar de forma periódica e resolver questões. Para você não esquecer, primeiro, a maioria das suas questões vem da lei. Segundo, você lê sem método, você está perdendo tempo. Terceiro, é necessário você entender a lógica da lei para tirar aquela crença que é algo difícil, que está longe de você. Você vê que a lei, o direito, permeia todas as nossas relações e lembrar da importância de quem domina a lei domina a prova. Você que gostou desse vídeo, curta aqui, me acompanhe nas redes sociais, lá eu posto dicas diárias de concurso, de metodologia, de neurociência. Bora pra cima, tamo junto.